grupo, aí eu copio e mando mais pra mais gente. Sim. Paz do Senhor, Lucas. Um abraço, querido. Um abraço aí para todos vocês. Família de Bauru, Deus abençoe. Glória a Jesus. Estamos aí nos preparando para uma live, esperando os irmãos entrarem. Aleluia. Aleluia. Bom dia, boa tarde, boa noite pro povo da Espanha. Boa tarde pro povo do Brasil. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A minha herança, lá eu tenho uma aliança com Deus de Jacó, Isaac e de Abraão. Eu vou lutar até o fim. Eu não vou morrer aqui. Não vou parar nem desistir de tudo que sonhei. Eu vou romper na minha dor. Eu vou fazer seja o que for pra contar a história que Deus escreveu. Eu vou contar a tua história, Senhor. Minha terra, minha promessa, me espera que eu estou chegando. Eu bem sei que os teus planos não podem se frustrar. Eu tenho declarado. Amém. Glória a Deus. Estou repetindo aqui nessa tarde, esse começo de noite, nossa live de manhã, fazer uma versão estendida. Amém? Glória a Deus, vamos nos preparando aí. Os irmãos estão chegando. Vou compartilhar aí com os irmãos. Aleluia. De tudo que sonhei, eu vou romper na minha dor. Eu vou fazer seja o que for pra contar a história que Deus escreveu. Pra contar a história que Deus escreveu. Pra contar a história que Deus escreveu. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pra contar a história que Deus escreveu. Amém, amém. Meus amados, boa tarde, graça e paz. Vou começar agora
uma live devocional, compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus. Estamos aqui trabalhando para edificar os irmãos, para edificar a igreja. Convide os irmãos, convide as pessoas, né? Vou refazer a live da manhã e essa live eu queria muito que você prestasse muita atenção. Pega o papel, a caneta e vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu creio que Deus tem algo para liberar para a nossa igreja, para o nosso povo. Então, se prepare o seu coração, prepare as suas emoções, se prepare, porque o que Deus tem falado, o que Deus tem ministrado no nosso coração são palavras de vida, são palavras de transformação, de mudança. E Deus está afim, Deus está trabalhando com propósito de nos edificar. Amém? Sejam muito bem-vindos. Quero orar com você nesse momento, consagrar esse momento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez na sua presença neste dia. Já estivemos aqui pela manhã, já estivemos aqui trabalhando a sua palavra, compartilhando a sua palavra com os irmãos. Estamos aqui mais uma vez para edificar o seu povo, Senhor. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem um propósito. Eu sei que o Senhor está trabalhando, o Senhor está fazendo e vai fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nos ajuda, dirige essa live, conduza, que cada um seja edificado, que cada um seja, ó Deus, abençoado, que essas palavras falem ao coração do seu povo e que ninguém saia da mesma maneira que começou, meu Pai. Nos ajuda, fala conosco, edifica o seu povo, liberta, seja uma tarde, uma noite de libertação. Em nome de Jesus eu oro e declaro a sua bênção e o seu favor, Senhor, sobre o seu povo. Amém. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Glória a Deus. Dá um salve aí, quem tiver. Dá um aleluia, um amém. Sejam muito bem-vindos à nossa live devocional da Igreja Cenáculo. Estamos fazendo a transmissão para os irmãos de São Paulo que não acompanharam e a live não foi salva. E alguns irmãos aqui de Saragoça. E se você por um acaso estiver visitando essa live e não nos conhece, eu sou o pastor Márcio, pastor da Igreja Cenáculo. E é uma alegria estarmos juntos, conectando nossa família Cenáculo em Guarulhos, São Paulo, em Saragoça, Espanha, e todos os irmãos que nos acompanham. Amém? Estamos avançando em nossa série de mensagens sobre o livro de Josué, aprendendo a conquistar a terra que o Senhor já nos deu. Então, boa tarde, boa noite, você que está chegando. Mais uma vez, nós estamos juntos nessa live. Estamos falando desse propósito tão glorioso que Deus nos deu, que é o ano 2026, que está apenas começando. Estamos em janeiro ainda, temos o ano inteiro para fazer algo poderoso esse ano, para dar uma virada de chave na nossa vida. E 2026 é o ano de se apropriar de tudo aquilo que o Senhor tem prometido para as nossas vidas. Amém? É o ano das promessas do Senhor se cumprirem em nossas vidas. Glória a Jesus. Então, o povo de Deus estava prestes a entrar na terra prometida. Nós estamos nesse tempo, nesse momento, estudando Josué, estudando o livro de Josué, quando o povo de Deus ia se apropriar da terra prometida. Eles estavam em Gilgal. Esse é um território onde Deus estava falando com eles. E Deus estava dando estratégias. Gilgal é uma estação de estratégia. E eu quero profetizar que esse é o tempo, é Gilgal na sua vida, é um momento de reflexão, é um momento de receber instrução de Deus. Os dias que virão serão dias decisivos nas nossas vidas e nós precisamos estar alinhados com os céus, ouvindo o que Deus está dizendo, para assim nós nos posicionarmos
e obtermos a vitória total e completa. Aleluia. Nesse momento, quando eles estavam prestes a entrar, o Senhor traz ao conhecimento, traz a ciência deles, a consciência de que a terra sim era boa e de que a promessa de Deus era real. Porém, ao entrarem na terra, eles deveriam enfrentar os adversários. Eles deveriam trabalhar aquela terra para se verem livres de todos os adversários. E aí ele diz em Deuteronômio, no capítulo 7, por favor escreva aí nos comentários, Deuteronômio 7, capítulo 7, versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual entras para possuí-la, e tiver lançado fora de ti as nações, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, e os heveus e os jebuseus, você vai ver um monte de eus aí, são 7 inimigos, e a Bíblia diz, o Senhor diz a eles que eles eram maiores e mais poderosos que eles. Nós estamos falando a respeito, nós já falamos, né, esses dias atrás, falamos sobre os hititas, ou em algumas versões, heteus, que representam um inimigo chamado medo. E Deus está dizendo aqui que são 7 nações mais poderosas, mais numerosas. São 7 nações que precisam ser expulsas para que aquele povo desfrutasse da terra. Esses 7 inimigos, essas 7 nações, representam 7 castas de demônios. 7 tipos de oposição espiritual que você precisa empurrar, expulsar da sua vida para você se apropriar das promessas de Deus. Eu quero chamar você para conhecer esses inimigos. Nós já falamos sobre o primeiro, os hititas, estamos agora falando do segundo inimigo que vamos falar nesse momento, que são os girgazeus ou gergeseus em algumas versões, os girgazeus. Se você fala assim, olha, eu não quero guerrear, não quero fazer essas batalhas, né? Mas assim, você precisa conhecer os seus inimigos. A certeza da vitória nós já temos. Sim, nós temos a promessa da vitória, mas as batalhas são inevitáveis. Escreva aí nos comentários, quero ver quem está comigo, escreva. A vitória é certa, mas a batalha é inevitável. Precisamos encarar as batalhas. Se você não expulsar as castas de demônio, se você não expulsar os espíritos, se você não batalhar contra as trevas, você pode até entrar na terra prometida. Porém, provavelmente, você não vai desfrutar dela. Cada uma dessas nações, elas representam inimigos do povo de Deus. São 7 nações que representam inimigos do povo de Deus. E não é que talvez você enfrente, não é que talvez por um acaso você vai enfrentar um inimigo ou outro, não. Presta atenção, quando o Senhor teu Deus estiver introduzido na terra ao qual vais possuir, você tem a obrigação de lançar fora os gigazeus, os heteus, os amorreus, todos eles você vai ter que lidar em alguma altura da sua vida. Então, tão certo como é a promessa, a terra prometida, tão certo é as promessas que você vai possuir, também é certo os inimigos que você vai enfrentar, os inimigos que lá estão. Em algum momento, você terá que enfrentar e vencer esses inimigos. Faz parte do seu crescimento, faz parte do seu progresso, faz parte do seu progresso como ser humano, como filho de Deus, como filha de Deus, enfrentar e vencer esses inimigos. Pastor, mas é para todo mundo? É para todo mundo. Eles são representações de espíritos e caças de demônios e inimigos que nós precisamos vencer. Você pode achar que não. Você pode achar que nunca foi atingido ou que talvez está imune. Mas todos esses inimigos apontam para batalhas interiores ou exteriores. Mas você vai ter que lutar. E eles se manifestam externamente, mas todos eles se vencem internamente.
Os heteus, que nós vimos no dia passado, os heteus é a guerra psicológica, é a opressão, a pressão, o cerceamento da sua voz, a afronta, para você sentir medo. O que faz você paralisar. Lembra-se do barulho, como eu preguei no domingo. O barulho, a guerra psicológica, tudo para você sair correndo. O inimigo, né? Lembra que eu falei que ele é um DJ, ele fica soltando sons, vozes, para amedrontar você, né? E o que você faz? Você vence o medo e avança. Agora, a gente está aqui nesse momento e eu quero dizer para você que é muito importante você conhecer os seus adversários. É muito importante você conhecer e enfrentar os inimigos. Uma parte da vitória de qualquer guerreiro é estudar os seus adversários. É isso que estamos fazendo aqui. Eu quero te dar ferramentas. Eu quero ferramentalizar você. Eu quero deixar você equipada. É o que nós estamos fazendo aqui. Te dando ferramentas para você triunfar. São 7 inimigos que você precisa de conhecer. E nós temos que lidar com todos eles. Uma parte crucial da vitória de qualquer guerreiro está não apenas no seu braço, mas na sua inteligência de estudar seus adversários. Estamos aqui para mais do que um estudo bíblico. Estamos aqui para um treinamento de libertação, de crescimento, de maximização, sabe? De você se apropriar daquilo que Deus tem para a sua vida. Há pessoas que elas carregam um destino grandioso, elas possuem dons, são inteligentes. O Senhor os dotou de dons e inteligência. O Senhor colocou dentro do coração delas vida, fé, sim. Preparou. Você carrega um destino grandioso. Você, lá dentro, você sente no seu peito que possui dons, que possui talentos. Talentos únicos. O Senhor depositou em você sementes da eternidade. Coisas grandiosas estão dentro de você, vida, fé no seu coração. E você lá no fundo sabe que foi feito para mais do que isso. E você tem as promessas. Então na fé você sabe que foi feito para as promessas de Deus. No entanto, há um abismo entre carregar a promessa e desfrutar da promessa. Sabia disso? Há um abismo entre, é muito distante uma coisa da outra. Carregar a promessa é uma coisa. Agora, desfrutar das promessas é outro nível. E muitas vezes, nós não temos consciência da promessa, mas não conseguimos acessá-la, não conseguimos vivê-las. E muitas vezes esses abismos, eles são cavados por esses inimigos que enfrentamos. No entanto, nós precisamos nos preparar. Estes inimigos, eles formam um sistema que paralisa sua identidade e te faz viver como inquilino numa terra que já é sua por direito. Tem muita gente vivendo como inquilino no lugar que Deus já deu para ele. Deus te deu paz, prosperidade, mas esses inimigos ocupam o seu destino, te oferecendo padrões mentais que te mantém longe da sua herança. Existem padrões mentais, influências espirituais que você precisa expulsar hoje. O Senhor já nos preparou para coisas grandiosas, mas existem inimigos que precisamos expulsar da nossa vida. Escreva aí, inimigos que a gente precisa expulsar. Eu preciso expulsar coisas da minha vida. Tem coisas da minha vida que eu preciso expulsar. Tem inimigos na minha vida que eu preciso repreender. Escreva aí nos comentários. Sim, tem coisas na minha vida que eu preciso expulsar. Eles possuíam uma terra que manava leite e mel. Eles já estavam de posse da escritura, de papel lavrado, como diz. Deus havia dado para eles. Na verdade, Deus já tinha dado para Abraão. Uma terra que manava leite e mel. Que fala de suprimento poderoso, de um suprimento grandioso. De um favor de Deus. E é isso que Deus tem para nós. Deus tem coisas grandiosas para que a nossa vida prospere e ande. Mas nós precisamos identificar e expulsar esses demônios, essas castas, esses espíritos.
E eu quero que você olhe para a sua trajetória agora e não aceite mais o desconforto de ter a posse, mas não ter o usufruto. De ser sua, de ser seu, mas você não desfrutar. Sabe? Se você tiver alguém do seu lado aí, ou se você estiver sozinho, mesmo em silêncio do seu coração, declare com autoridade: eu não vou mais coexistir com aquilo que veio para me paralisar. Eu não vou ficar mais do lado. Eu não vou permitir que continue na minha vida tudo isso que veio para me paralisar. Eu assumo a gestão da minha mente e o domínio da minha herança. Eu assumo hoje o controle da minha herança. Eu vou tomar posse da minha herança. A terra que mana leite e mel. Mas ela requer guerreiros que saibam que a maior batalha começa na decisão de expulsar o inimigo. O inimigo é um morador ilegal na terra da sua promessa. É um inquilino, é um ocupa. O inimigo é um ocupa na sua casa. É um ocupa na sua história. E você vai pôr ele para fora no nome de Jesus. Os irmãos do Brasil, ocupa é gente que invade casa. Tipo MST, esses movimentos. O ocupa, ele é um ocupa na sua vida. O inimigo é um ocupa no seu território e você precisa se posicionar para expulsar o inimigo do território da sua casa. E o inimigo de hoje, vamos lá, é os Girgazeus. Este é o segundo inimigo. Girgazeus, escreva aí. Deixa eu ver quem está comigo. Irmã Vera está aqui, Pode ser irmã Vera. Glória a Deus. Irmã Vera querida, glória a Deus pela sua vida. Quem mais está aí? O Ricardo, o irmão Ricardo está aí. Glória a Jesus. Vamos ver quem está aí. Estou mandando o link aqui para mais algumas pessoas. Aleluia. Girgazeus. Segundo inimigo hoje que nós vamos desmascarar a atuação dele. Também conhecido como Gergeseus. Algumas versões. Eles são segunda nação mencionada nas escrituras como ocupantes ilegais da terra que Deus já deu por herança. Deus te deu uma terra, Deus deu a terra para a nação de Israel, mas dentro dessa terra existiam inimigos. E dentro desse território existiam inimigos que eles precisavam expulsar de lá. Deus é o dono do território, mas os Girgazeus são inquilinos que se recusam a sair. Como podemos aplicar essa realidade na nossa vida hoje? Como filhos do Altíssimo, já recebemos bênçãos grandiosas e promessa de governo, mas muitos de nós ainda estamos vivendo num estado de paralisia espiritual. E como esse inimigo se manifesta? De que maneira eles aparecem na nossa vida? E de que forma nós podemos identificar esse inimigo na nossa vida? Eles representam uma força de oposição. Eles representam o espírito contrário que se opõe. Eles representam um espírito opositor ao nosso crescimento, ao nosso sucesso. Representam um espírito opositor aos planos de Deus para nós. O nome Girgazeu, ele significa povo do solo argiloso, ou povo da lama, povo do lodo, do barro. Sabe o que é barro? Lodo. Sabe aquela sensação de que você está tentando avançar, mas os seus pés estão presos numa lama invisível, num lodo invisível, no barro? Amassar barro, não sair do lugar. Amassar barro é você pisar e pisar e pisar, mas você não consegue sair do lugar. Já viu um carro atolado? Roda, né? A roda pode acabar a gasolina, fundir o motor, mas o carro não sai do lugar. Não é verdade? Então, esse é o espírito Girgazeu. É a oposição ao avanço. É a oposição
ao crescimento, ao progresso. Eles bloqueiam o fluxo, eles são especialistas em criar loops eternos de retrocesso. Quando você decide subir de nível, essa casta ativa os gatilhos espirituais de dúvida e insegurança, tentando provar que você não pertence a esse lugar que Deus te chamou para ocupar. Que esse lugar é seu e que você não merece estar ali, que você não pode estar ali. Eles não são apenas uma força abstrata, são um espírito de oposição que trabalha na sua mente para gerar cansaço e hesitação. Se você não expulsar o Girgazeu da sua mente, você nunca governará sobre aquilo que Deus te deu. Sobre coisas físicas. Se você não vencer ele espiritualmente, você não reina no físico. E Deus te chamou para reinar em vida. Deus chamou você para reinar em vida. Escreva aí, Deus me chamou para reinar em vida. E o que significa isso na prática? Significa que você precisa identificar onde está essa lama de instabilidade que está atrasando o seu destino. O inimigo não está fora de você. Ele talvez esteja ocupando um espaço na sua mentalidade que deveria ser preenchido pela convicção de quem Deus é. É hora de quebrar esse padrão de derrota e exercer o seu governo espiritual. Expulsar essa casta de demônio. O território é seu, mas você tem que despejar esse inquilino. Você tem que expulsar ele. Você tem que dar uma carta de despejo para ele. Falar assim, olha, você vai sair da minha vida. Onde o inimigo esconde, como esse inimigo opera, como ele se manifesta. Eles atacam o nosso sistema emocional. Aquele estado onde sua boca diz, eu vou, mas a sua alma está presa a traumas, em abandonos, em sentimentos de inferioridade. Eles operam naquelas áreas da nossa personalidade que ainda não foram totalmente curadas. Eles aproveitam das nossas fragilidades para gerar dúvidas sobre a nossa identidade. As áreas que você não tem conhecimento sobre Deus, onde não há informação, onde a verdade de Deus não chegou, ele vai lá e joga uma mentira para amarrar a sua vida. Por isso que você precisa da Bíblia, da palavra. Porque o diabo explora a sua ignorância. O diabo explora aquilo que você não sabe sobre Deus. Por isso que uma pessoa que não lê Bíblia, não lê livro, não se informa, não busca conteúdo, ele facilmente vai ser enganado por Satanás. Agora, o espírito de oposição, que é o Girgazeus, é o inimigo do avanço. Essa força de oposição, ela não quer apenas te impedir de entrar na terra. Ela quer que você se canse dentro da terra. Não tem problema você entrar, mas você não vai desfrutar. O que significa isso? Significa que você pode estar na bênção, mas com a alma carregada de um peso que não é seu. Uma opressão que ataca o seu foco. Precisamos entender que o espírito Girgazeu é aquele espírito que diz, você não vai aguentar a pressão desse novo nível, nem tente. Não tente, não sonhe, não vai atrás, não lute, desista. Ele tenta convencer a sua mente de que a terra é movediça e que você vai afundar a qualquer momento. Agora você precisa entender e identificar esse espírito de oposição dentro de você. Porque muitas vezes a gente acha que o inimigo está lá fora. E pode ser que tenha essa oposição fora. Mas você tem que vencer ele aqui, na sua mente. Nossa luta não é contra carne nem contra sangue. A batalha está aqui dentro. Nem sempre este inimigo ele se manifesta como uma força exterior, de pessoas te perseguindo, o diabo próprio, o diabo te perseguindo. Não, às vezes nós encontramos pessoas em que a manifestação desta casta de demônio está dentro de si mesma. A pessoa fica endemoniada? Não. A pessoa fica possuída? Não. Trata-se de uma resistência à repreensão e ao conselho de Deus. É o tipo de pessoa que se opõe a todo tipo de repreensão. Pastor, me explica melhor. Como é que esse espírito se manifesta na vida de alguém? Já viu uma pessoa, imagina só, uma pessoa que ela não recebe conselho de ninguém?
que ela não aceita conselho? Você já viu o tipo de pessoa que ela tem aversão à instrução, a receber um conselho, a receber uma instrução. Ela tem aversão a ser repreendido. Ninguém gosta de ser repreendido, claro, é chato. Mas tem gente que ela não recebe conselho nenhum. E se dá um conselho, ela faz exatamente o contrário, para provar, para ela deixar claro. É um espírito de rebeldia, que ela não quer se submeter. Então, quando uma pessoa está sob influência desse espírito, ela possui uma resistência enorme de ouvir conselhos. Resistência à obediência. Não consegue ouvir um não. Não consegue ser confrontada. Hoje os psicólogos dão diversos nomes a esses comportamentos, chamando de doenças psicossomáticas, usam explicações para justificar, mas na verdade são espíritos. Às vezes estamos medicando o que é demônio. Uma vez eu fui aconselhar um casal e aí a mulher disse assim, o meu marido foi no psicólogo e o psicólogo falou que ele tem resistência a cumprir ordens, que isso é o psicológico dele. Eu falei, isso aí é demônio. Isso aí é orgulho. Então, muitas vezes a psicologia tenta rotular esses comportamentos como transtornos de oposição ou traço de personalidade instável, embora a ciência explique o mecanismo, mas nós conhecemos a raiz. A raiz é que tem uma ação, uma influência de trevas. Quando alguém está sob o domínio dessa casta de demônios representadas por essa nação, os Girgazeus, ela entra num estado de sequestro emocional e sempre que ela é confrontada, ela não ouve apenas um não, ela sente que é um ataque pessoal a ela, é um ataque à sua existência e ela reage àquilo como uma oposição a toda a instrução. É a pessoa que tudo que vier confrontando, ela traz para o pessoal. Entende isso? O espírito Girgazeu, ele cria um padrão de repetição. Se opõe a quem te ama, resiste quem te lidera, e aí acaba isolado e sozinho. Mas hoje o Senhor está nos chamando para uma renovação de mente, uma renovação total da mente. Nós vamos expulsar o opositor, para que o seu solo não seja lama, seja rocha. Esse demônio também possui uma forte resistência territorial. São ambientes nas quais eles se alojam. E esses demônios, essa caça de demônio, eles defendem um território de unhas e dentes, como se fossem seus. E às vezes eles chegam a um lugar, e naquele lugar existe um território demarcado por Satanás, e ele se apropria daquilo. Demônios que tomam e se apropriam de territórios, eles possuem forte resistência territorial. Portanto, essa caça de demônios, esse tipo de pessoas, pastor, mas é demônio mesmo? Sim, você vai entender daqui a pouco. Continua comigo. Continua comigo. Eles podem se manifestar emocionalmente, eles podem fazer parte de um traço, de uma personalidade, mas se está roubando o seu destino, é uma influência demoníaca. Portanto, essa caça de demônio, ela se manifesta com intensa resistência territorial. Nós precisamos entender que o inimigo que enfrentamos, especificamente esta caça de demônios ligada aos Girgazeus, possui uma característica perigosa, uma forte resistência territorial. Eles não apenas visitam lugares, eles possuem, eles tomam conta, eles trabalham para se tornar donos do ambiente. Eles se alojam e eles defendem de unhas e dentes aquilo que eles querem como propriedade. E isso acontece e começa com brechas mentais, que as pessoas que ali habitam abrem portas, abrem brechas. Sabe aquele ambiente onde você chega, a carga está pesada, onde você parece que está tudo travado, instável, como um solo argiloso, e ali existe um território demarcado. Sempre que você traz luz e autoridade do reino,
Você pisa nesse lugar, a oposição se levanta. Você chega nesse lugar, com o reino de Deus, a oposição se levanta. Eles nunca ficam quietos. Eles nunca é tranquilo, é sempre uma batalha. Então esse território foi sequestrado emocionalmente e espiritualmente pelo Satanás, pelo inimigo. Essa resistência se manifesta como um padrão. São empresas onde ninguém prospera, lares onde as brigas são contínuas, geografias onde a fé parece não penetrar, cidades inteiras onde a fé parece que não entra. São demônios territoriais. Mas o mundo pode chamar de má sorte, má energia. Nós identificamos como demônios territoriais. Eles se apropriam de territórios onde encontram legalidade para operar. Irmãos, o gigazeu, ele é um ocupa, ele é um inquilino ilegal. Ele não tem escritura da sua casa, ele não tem um contrato para morar ali. Ele não tem, não tem legalidade para estar ali. E você precisa repreendê-lo. Mas ele age com a audácia de um proprietário, como se ele fosse dono. Ele se opõe ao novo, porque sabe que a chegada da boa notícia, a chegada das coisas novas, a renovação da mente, vai pôr ele para fora. Então ele fecha a mente da pessoa. Ele fecha a mente, fecha a visão. A pessoa se torna, ela põe uma barreira ali. Não quero conselho, não quero ouvir ninguém. Não quero isso, não quero sentar na mesa. Foge, porque sabe que quando uma palavra de luz chegar, ele vai ser repreendido. Não tente apenas se adaptar ao ambiente de resistência. Talvez você está num ambiente de resistência. Não tente se adaptar. Você precisa enfrentar. Vai brigar? Não. É brigar nas regiões celestiais, não é contra pessoas. E como é que briga? É com autoridade, com jejum e oração. Nós não estamos aqui para negociar com invasores. Nós estamos aqui para repreender e expulsar. Muitas vezes nós estamos discipulando ou medicando o que é espiritual. Tem muita gente que de fato precisa de ajuda psicológica, mas tem muita coisa que é espiritual e a gente está dopando as pessoas e não estão libertando elas. Então existe uma dimensão da batalha espiritual que exige mais do que palavras, exige postura de guerra. Escreva aí nos comentários, postura de guerra. Postura de guerra. Na passagem de Jesus lá no Novo Testamento, do menino que tinha um espírito surdo e mudo, lembra-se disso? Espírito surdo e mudo. Vemos os discípulos frustrados, eles tinham ferramenta, mas não acessavam com a profundidade necessária. Jesus estava no monte da transfiguração, era um momento poderoso, glorioso na vida de Jesus, e quando ele desce, está uma bagunça lá embaixo. O pai do menino levou o menino para os discípulos, o menino estava com o espírito surdo e mudo, e a Bíblia diz que ele tentava se jogar nas águas, no fogo, no rio. O espírito surdo e mudo estava naquele menino e queria matá-lo. E os discípulos estavam tentando tirar os demônios daquele menino e não conseguia. E aí Jesus desce do monte e diz, olha, tem algumas castas de demônios que só saem com jejum e oração. E aí repreendeu. Aquele menino foi liberto. Mas o mais incrível, que o local, o território, era o mesmo local, a mesma geografia que há muitos anos atrás, Josué teve que ir lá enfrentar. Josué teve que ir lá enfrentar esse espírito. Josué teve que ir lá enfrentar. E agora Jesus está novamente repreendendo um espírito de surdo e mudo. E o que isso tem a ver? Porque o espírito surdo mudo,
operando na linhagem territorial dos gigazeus, cria uma camada nova, uma notícia nova. Os gigazeus, ele habita no solo argiloso e instável, é o povo do barro. Isso se manifesta naquelas pessoas que ouvem, mas não escuta. Já viu gente que ouve, mas não escuta? Você dá o conselho, você cobra um posicionamento, mas essa pessoa entra num estado de sequestro emocional, ela se fecha. Ouve, mas não escuta. Você cobra, mas ela não corresponde. É o espírito surdo e mudo. Pode falar o que for, pode dar a informação que for, a pessoa não absorve, não é ministrada, não recebe, porque teve um sequestro espiritual e emocional. Ela se faz de surda na instrução e de muda para a obediência. É um padrão de repetição, de resistência que tenta desesperar as famílias, os líderes. Psicologicamente estamos lidando com a fortaleza de negação. Espiritualmente estamos diante de uma casta que se alimenta da passividade. O espírito surdo e mudo impede a renovação da mente. A pessoa não é ministrável. Ela está tão possessa, ela está num nível tão grande de influência que ela não consegue receber uma palavra. Ela não se deixa ser renovada pela palavra, pois ele bloqueia os canais de entrada e saída. Então isso precisa ter jejum e oração. O jejum e oração, e a palavra vem como um martelo que esmiuça e que quebra o solo endurecido. Então, enquanto a oração nos conecta à autoridade do reino de Deus, o jejum, ele desaloja o inimigo ilegal, a nossa carne e da nossa mente. O jejum limpa. Você quer combater esse espírito em você? Jejum, ele quebra, ele desaloja esse inimigo da sua mente. Se você estiver enfrentando, ou se você está enfrentando pessoas do seu círculo, família, áreas da sua vida que não respondem, que estão mudas para o progresso e surdas para a voz de Deus, entenda que você está num território gigazeu. Não tente resolver apenas com diálogo. Entre em jejum e oração. Escreva aí nos comentários, jejum e oração. É hora de repreender e expulsar esse bloqueio para que a liberdade e a transformação chegue à casa, à sua casa. Esses demônios, por eles possuírem forte resistência territorial, eles sequestram famílias inteiras. Eles possuem famílias inteiras. Existem famílias que têm sido aprisionadas há muito tempo por esse espírito, porque ele é territorial. Há lugares, há cidades inteiras com essa resistência. Ambientes marcados por trevas, por estagnação. Quando um espírito assim domina, ele não limita-se apenas a um indivíduo, ele contamina relacionamentos, gera padrões repetitivos e mantém pessoas presas no mesmo lugar. Então há famílias inteiras que reproduzem esse comportamento. Porque a raiz desse espírito, a raiz que mantém esse espírito numa família se chama orgulho. O orgulho é a raiz desse espírito. A resistência territorial se torna uma fortaleza mental, onde uma família inteira, ela se apropria. Já viu gente que, família que se apropria, eles são proprietários do sofrimento? Famílias inteiras. Se você for ver a história, você senta com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, e todo mundo vai repetir a mesma coisa. O coitadismo vai repetir a mesma história de autocomiseração. Muitas famílias têm enraizado na sua... famílias inteiras orgulhosas, de gente que não ouve conselho, de gente rebelde, de gente intransigente. O tipo de pessoa intransigente que não ouve conselho, que não se submete ao conselho.
Ele não se contenta em atacar o indivíduo. Esse espírito, ele estabelece um ambiente de trevas numa família. Ele aprisiona gerações inteiras. Então as famílias são talentosíssimas. Paz, irmã Ana. Deus abençoe. Obrigado pela sua companhia. Estamos aqui numa live liberando um conhecimento, uma palavra profética para a igreja. Fique à vontade. O inimigo, esse inimigo chamado Girgazeu, essa casta de demônio representada pelos Girgazeus, eles existem e eles continuam coexistindo numa família porque as pessoas, elas dão brechas para ele. O inimigo toma o território da mente da família, instala um padrão de repetição. Há famílias inteiras orgulhosas. As pessoas são orgulhosas, elas estão no nada, elas estão na lama. Né? O povo da lama, os Girgazeus, o povo da lama, ali patinando, não sai do lugar, mas o orgulho está ali. Já viu isso? Tem ou não tem, irmãos? A pessoa está em escassez, mas você fala com ela, ela não recebe. Você fala, não escuta. Você ministra, você mostra. Aí é ataque pessoal, é tudo ataque pessoal. É tudo algo contra. Esse é o espírito Girgazeu. Eles manifestam crenças limitantes hereditárias. A família acredita e aí vai passando. Aí coloca os filhos, né? Às vezes o pai e a mãe colocam os filhos como vocês são as estrelas, mas ninguém te valoriza, vocês são os coitados. É um negócio assim terrível. A família acredita nisso. Mas a palavra nos mostra a chave que quebra essa história desse pai que levou o menino para Jesus. Sim ou não? Esse menino estava com o espírito surdo-mudo e ele é levado à presença de Jesus. E quando uma paternidade reconhece um problema, escreva isso, isso aqui é uma chave. Quando uma paternidade reconhece um espírito, um problema e leva até Jesus, ele cura a geração, ele cura a família. Então, se você é pai, se você é mãe, e você viu um padrão de repetição na sua história, na sua casa, na sua família, fala, não, peraí, tem alguma coisa errada, a minha família não está andando, a gente vive patinando aqui, sempre que é para a gente avançar, a gente dá 10 passos para frente e 20 para trás, a gente nunca prospera. Aí você olha o padrão, vê, você já consegue identificar o orgulho, você já consegue identificar dúvidas servis, gente que não quer ser confrontada, gente que não recebe conselho, que você pode desenhar, mas a pessoa fala assim, tá, mas eu vou fazer do meu jeito. Você fala, a pessoa às vezes até finge que está entendendo, mas você sai dali, ela faz exatamente o contrário. E fala, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo. Ninguém fala na minha vida, ninguém ministra o meu coração, eu tô certo, eu sou dono da razão. Tem ou não tem, irmãos? Os donos da razão, eu sou dono da razão. Eu que sei, ninguém fala comigo, tá todo mundo errado, só a pessoa tá certa. Mas a reviravolta acontece quando uma paternidade desperta e reconhece. Como esse homem, o pai desse menino, que levou ele perante Jesus. Isso não é apenas um comportamento, é uma casta de demônio operando na minha descendência. Isso aqui não é o problema que eu estou vendo agora se manifestar, porque o problema incomoda. Mas a raiz do problema a gente esconde. A gente reconhece até que tem um problema ali que precisa de cura. Mas a raiz do problema a gente não quer tratar. Não quer tratar, porque a raiz do problema está no nosso orgulho. Então, ninguém tem o direito de falar na nossa vida. Ninguém tem o direito de falar no nosso coração. Tá tocando o celular ali, deixa eu pedir ajuda aqui para a Fabi. Ali, um celular desesperado. Então a raiz do problema está na nossa vida, mas a gente quer tratar a crise. A gente quer tratar a crise. Ao invés de tratar a raiz do problema, você só vai ficar apagando incêndio a vida inteira. Você quer ficar apagando incêndio a vida inteira? Ou você quer arrumar isso de uma vez por todas?
para arrumar isso de uma vez por todas, você precisa reconhecer. A raiz do problema está no orgulho, na estrutura de orgulho. Então esse homem, ele reconheceu que havia um problema, ele levou o filho a Jesus. E ele decide, o pai rompe o silêncio, e ele leva esse filho. Quando um líder, um pai, uma mãe, assume a gestão espiritual da casa, a gestão espiritual e mental, ele como autoridade espiritual, o inimigo perde o direito de posse. E a oposição territorial já não resiste a uma paternidade que se posiciona. Quando um pai e uma mãe se posiciona em humildade, em santo temor, ele rompe com o ciclo da vergonha, da derrota, o ciclo daquela influência demoníaca. E hoje nós estamos aqui como igreja para declarar: o Girgazeu não terá mais direito para esconder o nosso futuro, para deter o nosso futuro. Hoje nós estamos aqui para repreender e expulsar esse espírito de oposição que tenta esconder no seu sobrenome. Onde havia trevas e instabilidade, haverá governo e renovação de mente. A brecha foi fechada, o inquilino foi expulso e despejado agora no nome de Jesus. O pai desse menino, ele representa a quebra do sequestro emocional da linhagem. Quando a paternidade reconhece uma ação maligna, ele retoma o governo do território. A libertação não é apenas para o filho, é uma limpeza do terreno que altera o futuro da árvore genealógica. Então, não é só a libertação do filho ali. Você não pode se preocupar só com a solução imediata para o problema que está causando. Precisa fazer uma limpeza no terreno inteiro, na casa toda. Porque o demônio só vai embora quando os lixos são tirados. O rato só vai embora quando não tem mais lixo. Não dá para ficar expulsando e não limpar a casa. Precisa de limpar a casa. Precisa repreender os demônios. E a estrutura do engano está ali. O nome Girgazeu, ele é associado à ideia do povo do barro. Girgazeu significa literalmente povo do barro, gente ligada ao terreno argiloso. Profeticamente isso aponta para quem escolhe viver em fundamentos instáveis, confortável na lama. Gente que está confortável na lama. Sabe, fala de decisões repetidas, de caminhos duvidosos, de resistência à mudança. Escreva aí, confortável na lama. Tem gente que se senta na roda dos escarnecedores e dá risada das piadas sujas, das piadas imundas, dos palavrões, e tá tudo bem para eles. Sim. Tem gente que está confortável na lama. Sabe, esse é o espírito Girgazeu, o espírito de porco, literalmente. A pessoa está na lama e está achando lindo. A pessoa está na lama e está deslumbrada. A lama para ele brilha como se fosse ouro. E vai confrontar. Não, você é religioso. Vai confrontar. Não, você está errado. Não se submete, irmãos. Não se submete. É gente que não aceita conselho. Não, eu sou a autoridade da minha própria vida. Eu que sei. Todo mundo está errado. Só você está errado, você está errado, você está errado. Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. A pessoa morre afundando, mas não reconhece. E aí, essas decisões, ela continua no mesmo lugar, porque já que ela está afundada na lama, ela vai viver amassando o barro. Sem romper ciclos, não sai do lugar, não rompe ciclos, não sai do lugar. Continua no mesmo embaraço, continua no mesmo lugar. Irmãos, eu quero liberar essa palavra, e se você precisar sair, fica à vontade, mas eu vou entregar todo o conteúdo, porque amanhã eu já tenho que entregar outro. Amém? Confortável na lama é a acomodação espiritual e moral em padrões caídos. Mesmo quando há chamado para sair, mesmo quando a pessoa está sendo avisada, mesmo quando a pessoa está sendo instruída, confrontada, ela está confortável na lama.
o povo que anda no terreno argiloso, sabe, no barro, na lama, construir a vida em terrenos instáveis. Nós fomos chamados para construir sobre a rocha, mas tem gente que está construindo na lama, na areia movediça. Andar sobre lugares duvidosos, em caminhos errados. E aí o resultado é estagnação espiritual, estagnação na vida. Anda muito, mas não avança. Se esforça muito, mas não tem progresso real. Sabe o que é amassar barro, né? Amassar barro. Gente que não sai do lugar. Gente que vive no mesmo lugar a vida inteira amassando barro. Não tem progresso, não tem mudança. Passa ano e entra ano. Ele está nos mesmos padrões. E eles estão num ciclo de repetir padrões antigos. Sem arrependimento, sem transformação. Reclama da vida, reclama da sorte, reclama disso e daquilo. Não muda as estações. Gente que não sai do lugar. Gente que está afundando, mas não sai do lugar. Gente intransigente que não arreda o pé. Gente teimosa, escreve aí, teimosia. Quero ver quem está comigo. Teimosia. Se não for do jeito dele, não está certo. Tem que ser aquilo, é aquilo e pronto. Eu estou sendo repetitivo, mas é para você pegar a mesma palavra. Não se dobra, não cede. Mesmo vendo tudo afundar. Gente ranzinza. Gente que está na pior. Gente que não dá o braço a torcer. Gente que está vendo o barco afundar, mas continua lá com o nariz empinado. Se achando o rei da cocada preta, como diz por aí. Com a cara de orgulho, não se dobra. O barco está afundando, mas a pessoa está lá, eu sou especial, eu sou maravilhoso, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Não se dobra, orgulho, dura serviço. Então, como eu posso identificar? Porque você vai falar para mim, a maioria das pessoas, você vai sentar, a gente vai conversar, você fala, não, pastor, eu orgulhoso. Não, eu não sou orgulhoso. Como a gente vai identificar uma estrutura dessa casta de demônio operando na sua vida? Como saber se o espírito girgazeu, aquele que habita no solo argiloso, demarcou um território na sua vida? Você precisa olhar. O primeiro sinal, ele não é místico, não é orando por você, é um sinal muito prático. Observe o seu progresso. Você está rompendo ciclos? Seja sincero, seja sincera. Você está rompendo ciclos? Você consegue atravessar estações? Ou você sente que está patinando no mesmo lugar há anos? Deus é um Deus de estações. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de lutar, há tempo de paz. Há tempo de todas as coisas. E o Salmo 1 diz que o justo dá seu fruto na estação correta. O justo dá o seu fruto na estação correta. Mas preste atenção, se o relógio de Deus está apontando para uma colheita, mas as suas mãos continuam vazias, é porque tem um inquilino ilegal aí nesse território. Tem um ocupa aí, bloqueando o acesso. Tem barro aí. Você está vivendo num terreno argiloso. Num terreno de barro, na lama. Girgazeu se manifesta criando esse espírito. Você olha para os lados, vê gente avançando. Vê gente avançando de um lado, vê a gente avançando do outro, conquistando e rompendo. Enquanto você se sente que está pisando em ovos e afundando numa lama invisível. Você trabalhou tanto em 2025, se esforçou, mas não colheu nada. 2024, 2023, e você olha 7 anos atrás, e você fala, meu Deus, eu só estou trabalhando e não estou avançando. Isso não é apenas uma fase ruim, isso é um padrão, é uma fortaleza, é uma oposição. E pode ser que esteja no princípio de um orgulho e de um espírito de rebeldia. E como vencer isso? Ah, mas não é eu, é o meu filho. Mas você vai começar a vencer através de um nível maior de obediência. Se você se sente
que não caminha, que a sua vida é um eterno padrão de repetição, de tentativas frustradas, você precisa identificar esse inimigo. Será que você não é teimoso? Me ajuda aí a pregar para os irmãos que estão na live. Será que você não é teimoso? Teimosa? O Gigazeu quer que você se acostume com essa instabilidade, para que você nunca se sinta firme na rocha. Mas nós não aceitamos. Igreja Cenáculo, povo de Deus, amigos, irmãos que estão aqui, nós não aceitamos que o povo de Deus viva fora da estação. Se chegou o tempo de você colher e você não colheu, você vai orar, vai repreender essa casta e você vai prosperar em nome de Jesus. É hora de limpar o solo da sua mente e da sua vida através de jejum e de oração, para que seu fruto seja finalmente produtivo, para que finalmente apareça o progresso e todos vejam o progresso na sua vida. Se você estiver assistindo essa live com alguém, com a família, com o esposo, pergunta para a pessoa aí, fala, será que você não é muito teimoso? Será que você não é muito teimosa? Vamos fazer uma auditoria? Vamos fazer um inventário honesto. Você precisa parar tudo agora e fazer uma análise profunda. Não é sobre religiosidade. Porque a gente, às vezes é tão religioso e pensa místico, né? A ação do diabo. Mas peraí, o diabo está instalado em padrões caídos. Em padrões caídos. Em padrões mentais, emocionais, em comportamentos caídos. Então isso não é sobre religiosidade. Isso é sobre o seu futuro. É o seu futuro aqui que está em jogo. Quantos anos mais você quer patinar na lama? Quantos anos mais você quer continuar amassando barro e não sair do lugar? É o seu progresso, é a herança da sua família que está... É a herança da sua família que está em jogo aqui. É o futuro da sua família, é o seu futuro que está em jogo. O espírito do Gigazeu, ele conta com a sua distração para continuar operando. Enquanto você não vê, enquanto você não detectar esse demônio na sua vida, ele está muito feliz, porque se você não detecta, você não expulsa. Ele quer que você continue ignorando os sinais. Aí as pessoas falam, olha, você fala, não, eu sou bonzinho, eu sou perfeito, eu sou bom e eu tô certo. Né? Então faça uma análise sincera, faça um ato de gestão de caráter, gestão mental, gestão emocional. O cristão pode fazer isso. Olhar no espelho da palavra e perguntar por que ainda eu aceito viver nesses padrões. Por que eu permito que essas repetições e estagnações governem o meu dia? Se você tiver a coragem de confrontar os seus padrões, para você descobrir por onde esse espírito entrou, você passará a viver algo maior. Se você não tiver coragem, se você continuar, você vai ver mais um ano apenas assistindo o sucesso e o progresso dos outros e você ficando para trás. Então essa caça de demônios, ela se alimenta da negação. Não, você está equivocado, eu não. Eu sou perfeito, eu estou bom. Aí você, né, aquela pessoa, não, jamais eu vou dizer que eu sou perfeito, mas isso aí que você está falando eu não faço não. Orgulho eu tenho? Imagina. Espírito de rebeldia eu tenho? Não tenho. Continue assim. Negue. Vai negando. Vai, continue. Obstinado. E o espírito de rebeldia aí. Quando você diz que está tudo bem, quando a sua vida está travada, você está dando legalidade para o opositor continuar, para o ocupa continuar na sua terra, na sua estação de prosperar. Ele está pegando tudo, ele está comendo a sua colheita. Mas quando você faz uma auditoria espiritual, você retoma o governo, você identifica as resistências onde ele se instalou, o território onde ele se instalou, o modus operandi dele, e através do jejum e da oração e da prática da palavra, você vai indo e você vai caminhando e vai repreendendo ele, e o seu futuro não será uma cópia do seu passado de derrota.
Eu quero declarar e profetizar que o seu futuro não será uma cópia do seu passado de derrota. O seu futuro tem coisas novas que você vai viver. Eu quero declarar para a igreja Cenáculo, para o povo de Deus, que o seu futuro, nós entendemos que a libertação começa com a verdade. E a verdade que você admite tem o poder de te libertar. E o seu futuro será liberto. O gigazeu, ele detesta clareza, ele detesta confronto. Ele detesta prestar contas. Aleluia. Ele ama o lugar do barro. Por isso se decida, posicione. O seu progresso não pode ser mais adiado. Vamos repreender, vamos expulsar todas as cegueiras espirituais, porque o seu futuro exige que você seja protagonista de uma vitória que Deus já escreveu para você. Estou falando tudo isso, irmãos, não é para gerar peso, não é para gerar medo, ficar com medo do Satanás. Não é para você se posicionar. Eu não estou lançando uma palavra aqui pesada, que fala de demônio, que fala de casta de demônio. Não estou falando essa palavra para gerar peso na sua vida, mas para gerar libertação. Porque o apóstolo Paulo disse, nós não podemos ignorar as astutas ciladas do diabo. E muitas coisas são malignas, mas estão, incrustadas nas nossas emoções, incrustados nos nossos comportamentos. E nós precisamos não nos conformar com o mundo, não é lá fora, o mundo que está aqui dentro, o mundanismo, a carnalidade que nós estamos vivendo. Tem gente que já se conformou. E o apóstolo Paulo está dizendo, não se conforme com a sua carnalidade, não se conforme com o mundanismo. Refute, não aceite em você. Decida cada dia ser mais parecido com Jesus. Decida cada dia ser mais santo. Decida cada dia ser mais perto, mais próximo do caráter de Jesus. Eu quero estar perto de Jesus. O perto de Jesus é estar mais perto da figura dele. Mais perto não é de estar próximo de, eu falei com ele. É mais do que falar com ele, é se portar como ele. Estar próximo é isso. Aí você ouve um louvor de manhã, ouve um trecho, um corte do David Leonardo de 1 minuto. Lê uma página do Café Bom Dia, Café com Deus, aí você acha que está tudo bem. E aí sai na rua, sai nos dias, se comportando igual um capeta, e acha que está tudo certo. Não está tudo certo. Você é próximo de Jesus? Você quer estar mais perto de Jesus? Quer ter intimidade com Deus? Então você precisa estar mais próximo dele no seu comportamento. Manso, humilde, compreensivo, amoroso, amorosa, respeitador, trabalhar com a verdade, tirar a mentira da sua vida, tirar o orgulho. Mas hoje é o dia que o inimigo perde acesso à sua vida. Você crê nisso? A palavra de Deus é clara em Provérbios, se o ladrão for pego no seu ato, ele terá que te restituir 7 vezes tudo que roubou. Não é isso que Provérbios diz? Se o ladrão for pego no ato, vai ter que restituir 7 vezes o que ele roubou. E hoje nós pegamos o ladrão aqui. Hoje você descobriu na sua vida o que é que está atrasando a sua vida. É o seu orgulho. É a sua teimosia. E já que o ladrão foi pego, ele vai ser expulso agora da sua vida e você vai ser restituído 7 vezes mais daquilo que ele roubou na sua história. Quem crê nisso? Nós estamos aqui fazendo um trabalho de inteligência espiritual, sem sofisma, sem misticismo. Estamos expondo a ação dessa casta de demônio para que ela não tenha mais autoridade sobre a sua vida, para que ela seja algemada hoje. O diabo é especialista em te amarrar em um comportamento de autossabotagem, te fazendo acreditar que está tudo certo, que está tudo bem, enquanto você vive um padrão de repetição, de migalhas. Isso é um sequestro espiritual, é um sequestro emocional que te impede de ver a terra, de possuir a terra e de usufruir da terra que mana leite e mel.
Mas hoje a luz chegou, diga isso. Hoje a luz chegou. Quando você identifica o gigazeu, você pega o ladrão. Diga, quero ver quem pegou o ladrão. Diga, eu peguei o ladrão. Diga aí, eu peguei o ladrão. É o decreto do reino de Deus para a sua vida. Restituição. Não aceite apenas parar de perder. É mais do que parar de perder. Exija no nome de Jesus o que a palavra te garante. Restituição. Ah, se eu fui orgulhoso no passado, se eu fui teimoso no passado, perdi muitas coisas por causa da minha teimosia, muitas portas se fecharam, eu não aproveitei oportunidades por causa da minha teimosia, eu perdi oportunidades por causa da minha teimosia, mas hoje o gigazeu está sendo repreendido da minha vida, o ladrão foi pego e eu quero 7 vezes mais de restituição em nome de Jesus. Amém? 7 vezes mais. Escreva isso aí, 7 vezes mais. Eu peguei o ladrão e agora eu quero 7 vezes mais. Eu estou declarando ao mundo espiritual que o ocupa, o inquilino ilegal, foi descoberto e o que o tempo de patinar na lama acabou para a minha vida. Eu vou repreender, vou expulsar esse espírito de engano que roubou meu 2025, 2024, 2023, mas 2026 eu vou receber com juros, com correção monetária, porque o ladrão foi pego e a festa da colheita chegou, em nome de Jesus. Deus está fazendo uma pergunta muito direta esta tarde. Olha a sua trajetória e responda com sinceridade. Você está rompendo ciclos ou está apenas sobrevivendo a eles? Entra ano, sai ano e a situação parece uma fotografia antiga. Aquela fotografia amarelada do tempo. Se você está correndo para todos os lados, mas sente que seus pés ainda afundam na lama, na instabilidade, você precisa parar agora e ver o que está errado. Você pode estar vivendo um padrão de repetição. Você vê o extraordinário acontecer na vida do irmão do seu lado. Um casou, um abriu empresa, o outro foi promovido, o outro foi viajar, o outro fez isso, fez aquilo, e você continua estagnado no mesmo lugar. Você precisa perguntar, cadê a minha primavera? Cadê a minha colheita? Será que foi bloqueado por causa desse espírito de gigazeu? O espírito do povo do barro? Aí tem gente, né, que vai falar, mas pastor, eu não estou em Jesus, na nova aliança, nenhuma condenação há. Você está certo. Na nova aliança é o seu documento de posse. A nova aliança é o seu documento de posse. Mas preste atenção, ter a escritura da terra não impede que o inquilino ilegal tente morar na sua casa. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Mas em Cristo também recebemos a autoridade para repreender e expulsar todo o espírito invasor e toda influência de treva. Estar na nova aliança não significa que você tem o poder de aplicar. Estar na nova aliança significa que você tem o poder de aplicar a palavra, renovar sua mente e não aceitar a estagnação como destino. Deus não te chamou para ser espectador da vitória alheia, mas protagonista da sua própria colheita. Ninguém colhe o tempo todo, é verdade, mas todos têm o direito da sua estação de crescimento. E eu quero profetizar que a sua estação de crescimento chegou. Gigazeu nenhum do inferno vai sequestrar o seu calendário. Gigazeu nenhum do inferno vai sequestrar a sua herança, o seu ano de 2026. Nós hoje vamos retomar o governo do seu tempo. Você vai retomar o governo do teu tempo. Eu quero te dar ferramentas. É por isso que eu estou aqui todas as manhãs. Amanhã eu vou estar continuando essa palavra. Irmãos, essa palavra é muito rica. Eu tenho uma bomba para soltar amanhã. Amanhã eu vou continuar. Eu queria fazer, era um masterclass só desse. Amanhã eu vou estar aqui pela manhã, continuando essa palavra. E eu quero te dar ferramentas. Porque o ano já começou, mas você, em nome de Jesus, não vai repetir os padrões.
Então declare: eu quero o meu tempo de colheita, eu quero a minha primavera, eu quero romper as estações. Ao declarar isso, você está limpando a argila, o barro, né? Preparando o terreno para o que Deus já liberou no seu espírito. Na Igreja Cenáculo, nós não apenas pregamos as promessas, nós queremos expulsar o que impede o cumprimento dela. Promessa nós temos muita, mas nós vamos nos posicionar para viver. Muitos crentes, eles, aceitou Jesus, tem novidade de vida, sim, nova vida, e velhos demônios. Por que novos crentes em Jesus, têm a nova vida, ainda estão enfrentando velhos demônios? Muitos perguntam: pastor, não sou nova criatura, como é que esse espírito ainda consegue ter acesso na minha vida? Entenda uma coisa: salvação, ele é um evento, mas a possessão é um processo. É isso, a salvação foi naquele dia, você recebeu a salvação, você foi salvo. Mas se apropriar, tomar posse, é um processo. E se você não expulsar as ervas daninhas da sua vida, os maus comportamentos, sentimentos tóxicos, as emoções desgovernadas, as mentiras, a teimosia, aí você vai continuar vivendo como antes. O Evangelho, ele traz luz, mas é o seu comportamento e a sua decisão de abraçar a palavra que expulsam o invasor. Às vezes Deus te chamou para um nível altíssimo de liderança, mas você ainda é o escravo do seu próprio orgulho. No reino, liderar é se sacrificar pelo outro. Mas o Gigazeu instalou na sua mente um nível de milindre, de sensibilidade excessiva, que te impede de avançar. Você não prospera porque reage a tudo com instabilidade. Deus não mentiu para você, as promessas deles é real. O problema é que você ainda não aprendeu a expulsar essas caças de demônios. Você ainda não fechou as brechas. Aceitar Jesus dá direito à terra, mas a gestão mental e espiritual te dá autoridade e possessão da terra. A gestão da sua mente, é aqui que você vence. O Gigazeu prende o seu progresso, porque ele se esconde nas sombras daquilo que você ainda não entregou ao Senhor. Ser nova criatura não significa que as batalhas acabaram. Significa que agora você tem a arma certa para vencer. Pare de desculpas para o seu orgulho e começa hoje a repreender, expulsar esse ocupa da sua história. Todo dia, como eu sempre digo, é dia de ser liberto. Todo dia é dia de crescimento. Todo dia é dia de renovar a sua mente e fazer progresso rumo ao destino que o Pai preparou para você. Como é que o espírito Gigazeu consegue manter uma pessoa presa, mesmo ela estando em Cristo, quando essa pessoa não domina a sua vontade? Isso vira uma armadilha. Teimosia. Como é que eu estou em Cristo e ainda não estou fazendo progresso? É porque você abriu a porta da teimosia. Sim, você ainda está preso aos comportamentos caídos. Sabe como é que o espírito Gigazeu, ele prende uma pessoa? Como ele mantém a pessoa presa? Ele põe uma armadilha. Escreva aí, a gente vai terminar agora 8h30. 8h30 da noite aqui em Espanha. Vamos terminar. Escreva aí, armadilha. Armadilha. O espírito do Gigazeu, ele não domina diretamente a sua vida, mas ele sugere comportamentos que você acaba repetindo. Ele cria um padrão, você se comporta do jeito que ele sugere e sem perceber você está sendo preso e sob influência. A palavra é armadilha. Sabe qual que é essa armadilha? É a teimosia. A teimosia, cabeça dura. Como eu falei e vou repetir, aquela pessoa que quando põe uma ideia na cabeça, você consegue tirar a cabeça, mas você não consegue tirar a ideia. Teimosia. Essa é a armadilha para que o Gigazeu se instale na sua vida e prenda o seu destino e você não saia mais do lugar. Teimosia é a forma como essa caça de demônio mantém as pessoas presas em ciclos, impedindo que avancem ou façam progresso real. Espiritualmente, é como a argila que prende os seus pés.
mantendo a pessoa no mesmo lugar. Personalidade forte, você está achando que está sendo firme, mas na verdade você está apenas amassando barro e andando em círculos, sem sair do lugar. É um atentado contra a sua própria inteligência, contra o plano de Deus. Será que você tem um espírito de teimosia? Parece determinação, mas parece resiliência, mas é um demônio disfarçado. É o demônio da teimosia disfarçado de alguém que tem opinião forte. E o primeiro passo é reconhecer para você se libertar. Será que você está chamando de persistência ou de resiliência aquilo que é um espírito de teimosia na sua vida? Um espírito de desobediência? Um espírito de rebeldia? Você está falando, não, é personalidade forte. Às vezes parece que é atentar contra a própria sabedoria, contra a própria inteligência. A teimosia se manifesta de diversas formas. Ah, eu não sou. Será que não? Você é inteligente. Você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa que sabe. Faça uma análise. E em nome de Jesus, expulse esse demônio da sua vida. Essa rebeldia da sua vida. Essa dura cerviz. Gente de dura cerviz. Quantas pessoas perdem anos da sua vida em negócios, em caminhos, em histórias, em projetos rebeldes. Não vai dar, não vai prosperar. O inimigo te convence de que você é assim mesmo, né? Tem gente que já tem a frase aí fora. O síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Você tem capacidade para mudar. Esse demônio está tentando impedir sua expansão, sua maximização. Mas você tem capacidade para mudar e progredir. Não chame de caráter aquilo que é demônio. Você é inteligente, foi feito à imagem de Deus e tem a mente de Cristo. Você não precisa mais amassar barro o resto da sua vida. Hoje nós estamos aqui e o diabo foi pego, o inimigo foi pego e nós vamos desmascarar esse disfarce. Se seu comportamento não produz progresso, ele precisa ser transformado. É hora de se arrepender, repreender e expulsar. O espírito de teimosia sai da minha vida. Cabeça dura sai da minha vida. Eu vou abraçar o conselho. O espírito de conselho vem sobre mim. Eu quero desafiar você a fazer essa oração. O espírito de conselho, que é o Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito de conselho me faz sentar para ouvir, aprender e obedecer. Me tira do trono do orgulho e da arrogância, da cabeça dura. Quantas vezes as pessoas, olha, não faz isso, não entra nisso, não entra nessa sociedade, não entra nesse casamento, não compra esse carro, não faz essa viagem, mas você coloca na cabeça, eu quero, eu vou fazer e faz. Simplesmente ignora o conselho, ignora o aviso. Daqui a pouco vem o prejuízo. Daqui a pouco vem o prejuízo. Às vezes, como cristão, você pode se envolver com alguém que não compartilha da sua fé. Alguém fala, não faz associação, não faz sociedade, não abre empresa junto, não casa, não anda junto, sai dessa amizade, sai desse relacionamento, mas você insiste. O espírito de teimosia sai em nome de Jesus dessas vidas. Não vai nesse lugar, não anda nesse caminho. Não faz mais esse comportamento, não tenha mais esse comportamento. Eu tô certo, tô certa, é assim. Não houve conselho de pai, não houve conselho de mãe, não houve conselho do esposo, não houve conselho da esposa, não houve conselho do pastor, da igreja. Se um anjo aparecer, talvez também não houve. E aí, a vida trava. Porque o demônio gigazeu
é exatamente esse que vai travar a sua vida. O espírito da teimosia. O espírito da teimosia. Amém? 8h29, eu preciso terminar a live. Eu acho que nós precisamos terminar. Quero convidar você a orar e fazer essa oração. Espírito de conselho vem sobre mim. Espírito de conselho vem sobre mim. Renuncia agora. Vamos orar renunciando esse espírito. Vamos pedir perdão. Vamos orar pedindo perdão. Amém? Amanhã eu te espero, mas hoje nós vamos orar e pedir perdão. Quero que você ore comigo essa oração, com muito temor do Senhor. Estou entregando essa palavra com muito temor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de compartilhar essa palavra com você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e vamos orar. Espírito Santo, Espírito da verdade. Eu não estou aqui na condição de achar que sou perfeito. Ninguém aqui que está online nessa live, que está junto comigo, está na condição de se achar perfeito, ou que talvez não exista essa ação na nossa vida. Mas, Senhor, Tu és o Deus da luz, que tudo vê, que tudo conhece, todas as coisas são conhecidas por Ti. Como Teu Filho, eu quero pedir perdão por todas as vezes que fui intransigente e rebelde. Peço perdão por mim, pelos meus irmãos que estão aqui. Nós pedimos perdão por todas as vezes que fomos cabeças duras, todas as vezes que fomos rebeldes, todas as vezes que nós fomos movidos por um espírito de rebeldia e de intransigência. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós não ouvimos o conselho, nem o Teu conselho, nem o das pessoas que o Senhor colocou na nossa vida, nossos líderes, nossos pais, cônjuge, esposa, esposo. Pai, em nome de Jesus, quero Te pedir perdão. Perdoa-nos, perdoa-nos. Eu me uno agora a cada um dos meus irmãos e nós vamos fazer agora um altar de arrependimento coletivo. Perdoa-nos por insistir em algo que não deveria insistir, por manter comportamentos que não nos fazem avançar, achando que tudo deve ser do nosso jeito. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Nos dá autoridade sobre esse demônio, sobre essa caça de demônio de teimosia. Que toda resistência em nós seja quebrada. Que todo espírito de rebeldia, todo espírito de resistência, todo espírito que se opõe ao conselho do Senhor, que nos impede de enxergar a realidade, mostra, revela, mostra os pontos cegos, Senhor. Todos os pescoços engessados, todos os narizes empinados da nossa vida, que nos impede de olhar na direção, na perspectiva do Senhor. Eu quero enxergar, nós queremos enxergar com o Seu olhar, ver na Sua perspectiva. Não queremos ser limitados pela visão humana, pela visão falha, pelos nossos próprios achismos. Queremos reconhecer, Pai, que o Senhor tem o melhor caminho. Perdão, Deus, pelas vezes que fomos obstinados, dura cerviz, orgulhosos, quando não nos submetemos ao conselho, quando não nos submetemos à liderança. Perdoa, Senhor, perdoa. Nós não queremos ficar presos em ciclos. Não tínhamos luz para identificar, mas hoje veio a luz da Tua palavra e nós rompemos com a rebeldia, rompemos, ó Deus, com esse espírito de oposição ao conselho, e nós mandamos embora da nossa vida, do nosso território, da nossa Canaã, todo espírito de Jezebel, todo espírito de rebeldia que nos impede de romper os ciclos, em nome de Jesus. Todo espírito de cabeça dura sai em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, você está liberto, você está liberta no nome de Jesus. Nome de Jesus. Declaro correntes caindo da sua vida, que você experimentará o progresso contínuo e grandioso, que se você se colocar numa posição de humildade e obediência,
de fé simples, de obediência radical, de simplicidade. Eu declaro sobre a sua vida que será soltas as amarras, que a sua vida será solta, os seus sonhos, seus projetos, seus caminhos prosperarão, que os propósitos de Deus serão liberados, serão feitos, e assim será sobre a sua vida. Que de Deus vem o sim e o amém está sobre a sua vida. Ninguém te segura no propósito de Deus. Você não será mais amarrado. Em nome de Jesus eu declaro progresso sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre os seus projetos, sobre as suas emoções, sobre a sua casa, sua família, seus filhos, a sua herança, sua geração, sua árvore genealógica viverá a mudança. Em nome de Jesus eu declaro sobre o nosso ministério, sobre os nossos obreiros, sobre os nossos presbíteros, sobre todo o corpo de obreiro da Igreja Cenáculo aqui no Brasil e na Espanha, e onde o Senhor fizer essa igreja prosperar, eu declaro que nós teremos e caminharemos com a unção de avanço contínuo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro mentes liberadas sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que essa unção chegue agora na sua casa, que a sua casa seja agora invadida pelo poder do Espírito Santo, que a mão forte e poderosa do Senhor invada agora a sua casa, e que esse território seja limpo, e que o Senhor arranque cada espírito invasor e repreenda cada ação, cada influência de Satanás. Em nome de Jesus, que a sua mente seja liberta, que a sua mente seja desprendida, e que você tenha humildade, todo orgulho seja repreendido, toda casta de demônios de Gazeu seja repreendida. Que você vence hoje o segundo inimigo para você possuir a terra. A terra é sua, você já está dentro dela, e você vai desfrutar dela em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela oportunidade. Obrigado pela sua companhia. Amanhã eu termino essa palavra, amém? Amanhã de manhã, 6:30 da manhã, aqui na Espanha, estarei online, liberando a segunda parte dessa palavra. Estive hoje pela manhã, mas eu senti que faltou algo. Eu falei, não, eu vou refazer a live. Vou refazer. Aí essa super live, né? Acho que 1h30 de live. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã. Se prepare para coisas grandes. Sua vida vai andar, vai se movimentar. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe seu lar, sua família. Aleluia. Obrigado pela sua companhia. Obrigado, irmã Nerea. Que alegria ter você aqui. Irmã Débora Priscila, minha sobrinha amada, Deus abençoe. Pastora Fabi, que está aqui do lado, trabalhando, me ajudando. E aí atenta a live também, né? Irmã Simone, muito forte essa live hoje. É forte, Brasil. É forte, Brasil. É muito forte essa live. Glória a Deus. Irmã Simone, glória a Jesus. Quem mais está aí? Irmã Ilma, Deus é bom. Glória a Jesus, glória a Jesus. É isso aí. Deus abençoe você pela sua companhia. Deixa eu agradecer aqui também, irmã Shirley. Muito obrigado. Pedro, um abraço, querido. Deus abençoe pela sua companhia. Adilson Farias. Mentes liberadas para um crescimento exponencial. Pegou? Em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. É isso aí, meus irmãos. Vamos que vamos. Deus está nos dando esse tempo. Aleluia. Glória a Deus. Vai com Jesus, está liberado aí. Ricardo, obrigado pela companhia. Irmã Rebeca, minha outra sobrinha, estou aqui amparado pela família. Rebeca, Deus te abençoe, minha princesa. Ainda é minha sobrinha, né? Minha primeira sobrinha que nasceu. Deus abençoe, Rebeca. Fica com Jesus. Deus abençoe sua casa, sua linda família. Aleluia. Adilson Farias, pastor, sou pastor em Presidente Prudente. Meu Deus,
Presidente Prudente, aí, região da minha mãe, Presidente Epitácio. Deus abençoe pastor Adilson, que honra, que alegria. Deus te abençoe aí pela assistência. Amém? Obrigado aí pelo carinho. Amanhã estamos aí. Os irmãos que não puderem assistir a live às 6h30 da manhã, depois vão poder estar assistindo ao decorrer do dia. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Eu vou romper a minha dor, eu vou fazer seja o que for, pra contar a história que Deus escreveu. Bem-vinda, bem-vinda, Leia, bem-vinda. Deus abençoe. Adilson, sou epitaciano de berço. Olha que lindo, que legal. Carmelita, graças pastor por la palavra. Gracias Rebeca por sempre estar pendiente de enviarme a palavra de Deus. Carmelita, um abraço, Deus abençoe minha irmã. Bendiciones, que Deus te bendiga. Irmão Adilson, me chama aí no chat, no inbox, pegar o nosso contato aí, a gente está em contato. Deus abençoe. Eu vou romper a minha dor, eu vou fazer seja o que for, pra contar a história que Deus escreveu. Eu vou contar a tua história, Senhor. Minha terra, minha promessa, me aguarde que eu estou chegando. Eu bem sei que os teus planos não podem se frustrar.